E aí, pronto para evoluir? A paz do Senhor a todos, e eu me chamo Charlete Cristina e você está no canal Cristão com Questão. Então, pessoal, vamos para a segunda parte do tema Irmãos Desengrejados. Então, ficou para a gente conversar sobre como fazer a melhor escolha, a escolha mais assertiva de uma igreja no qual você não vai sofrer tantos danos espirituais. Vamos lá? Desde já, eu peço que vocês perdoem os barulhos externos, porque como eu falei no vídeo anterior, né? É muito complicado eu fazer vídeos aqui onde não vai sair nenhum ruído, mas eu peço os irmãos que compreendam, todos que vão assistir esse vídeo, tá bom? E vamos lá pro tema. E se você não assistiu o primeiro vídeo no qual a gente abordou mais sobre esse tema, eu aconselho você a ir no vídeo anterior e assistir curtinho ali, para você conseguir entender melhor do que a gente está falando aqui, beleza? Então, deixado já, né? Deixado já, então, esse conselho, vamos continuar. Então, qual o princípio que devemos seguir para melhor fazer uma escolha em qual igreja iremos congregar? Tem sinais que não devemos ignorar, irmãos, de forma nenhuma, para que não haja prejuízo espiritual ou prejuízo na sua família mesmo. Aqui nesse vídeo eu vou contar alguns casos que aconteceu muito sério sobre escolhas mal feitas, né, na igreja que a pessoa escolheu congregar. Então, vamos lá pro tema. Então, vamos ver. O que eu preciso prestar atenção primeiro para mim até sequer visitar uma igreja, né? Sabemos que, como eu falei no vídeo anterior e não vou aprofundar muito sobre isso, que qualquer pessoa hoje em dia pode abrir uma igreja. Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma regra que diga que fulano ou beltrano não possa abrir uma igreja. Uma pessoa que se rotule pastor e ele vai e tem os trâmites tudo direitinho para fazer, ele consegue abrir uma igreja e se titular pastor. E como a gente sabe, né, como é uma área espiritual, às vezes a pessoa já foi uma pessoa muito ruim, tem homicídio nas costas, tem processos de abusos, mas aí se diz transformado, arrependido e diz que aceitou Jesus, então se tornou pastor, né? E aí ele está apto, né, entre aspas, a abrir uma igreja. Então devemos sim, se você pensa em congregar em uma igreja, puxa a ficha do pastor, vamos lá saber de onde ele veio, os frutos dele do passado, né? Testemunho dele entre os irmãos, né? Histórico dele, se depois que ele realmente aceitou a Jesus, ele mudou os caminhos dele. Se ele mudou, ele já tem um processo de mudança, de nascimento de novo, né? Como o Senhor Deus deixou escrito na palavra para nós, se ele tem esse testemunho no qual ele nasceu de novo, da água e do Espírito de Deus, né? Então, sabemos que existem pessoas assim, e que é necessário que a gente faça essa observação e se ele é casado, se os filhos dele têm bons frutos, bom testemunho, a sua esposa também é necessário que haja. E segundo, passou nesse quesito, é pessoa de bem, passou nesse quesito, é pessoa de bem, ele tem um bom testemunho, seus filhos têm bom testemunho, sua esposa também passou nesse requisito. Ainda que tenha um passado não muito limpo, mas realmente teve uma mudança, não voltou a cometer as coisas que cometia antes, realmente teve um arrependimento, visto em seus frutos, no seu testemunho. Então,
vamos para a segunda parte no que devemos observar. A escolha desse pastor sobre as pessoas que ele traz para trabalhar na igreja com ele deve ser semelhante aos frutos, pessoas de bom caráter, de bom testemunho, que costuma comprar e pagar, né? E que não tem do que se envergonhar, e maneje bem a palavra. É necessário que tenha este conhecimento da palavra, né? Então, são questões que não pode ser ignorada, irmãos, não pode ser mesmo. É o básico que uma pessoa que tem que ter para estar à frente de uma igreja, da obra do Senhor, né? Então, tendo em vista já esses 2 pontos que a gente colocou aqui, vamos para o terceiro ponto a ser observado: como essa pessoa lidar com a igreja. Se ele tem sabedoria nos conselhos e no seu posicionamento mediante os irmãos. É necessário que ele haja com sabedoria, com amor, com carinho, quando um irmão, uma irmã que está passando alguma dificuldade vem pedir a sua ajuda, o seu conselho sobre qualquer parte da sua vida. É necessário que sobre esse pastor, esse líder, haja sabedoria para lidar com essa situação, dando conselhos com amor, sem julgamento e principalmente guardando silêncio no que foi tratado com ele. E tem muito que ter sabedoria da parte do pastor também, que ele e a esposa dele não haja segredo entre si, para que não haja brecha para o inimigo trazer fofoca na igreja, histórias que venham comprometer a vida do pastor, porque tem que sempre haver testemunho. Ele nunca pode ir ter conversa com uma irmã ou com um irmão, só eles dois. É necessário que sua esposa esteja junto e, se necessário for, mais uma pessoa para que sirva de testemunho para aquele momento ali, para que fique tudo muito bem acertado. E as pessoas que estão na direção dessa igreja tem que ter também muito Espírito Santo de Deus, para que guarde em silêncio, tendo sabedoria de aconselhar essa família, essa pessoa que pediu ajuda, e levar em oração ao Senhor com muita sabedoria, para que isso não se torne uma fofoca ou algo que venha prejudicar a vida espiritual desse irmão, dessa irmã, ou dessa pessoa que veio a procurar ajuda, né, nos líderes dessa igreja. Então é importante que também haja isso. E essas são as coisas principais que tem que haver na igreja. Quando a pessoa que está na direção da igreja, ela já tem isso, né, passado por esses 3 pilares, então as outras coisas fica fácil de se ajeitar. Por quê? Porque esse pastor é um líder que está disposto a ouvir, né? É um líder que está disposto a evoluir junto com a igreja, a ouvir, a acatar, se moldar conforme a necessidade da igreja, né? Uma pessoa que é humilde para aprender, uma pessoa que é humilde a ensinar. Então, esses princípios, gente, tem que ser respeitado, não pode ser ignorado. É importante que haja isso na vida da pessoa que vai escolher, que você vai escolher para ser o seu líder. E também ter uma vida espiritual no qual você sinta a presença do Senhor, que não seja simplesmente testemunhos vazios, mas que ele tenha um relacionamento espiritual no qual você veja, você sinta que o Senhor verdadeiramente está com essa pessoa, que não é somente um teatro, uma vida de fachada, mas que realmente você vê que ele profetiza e a profecia se cumpre, que ele determina e aquilo se cumpre. Isso são sinais que o Senhor deixou na Bíblia, que seguiria aqueles que creem, né? Expulsariam demônios, curaria enfermos. Então, há uma necessidade espiritual de haver esse tipo de mover na igreja, né? Então, meus irmãos, continuando, vamos para alguns pontos
que eu queria compartilhar com vocês, de pessoas que fizeram escolhas ignorando alguns pontos desses que eu coloquei aqui para vocês, e o resultado não foi bom, né? Não foi favorável. Então, irmãos, eu não vou citar nomes, né? Mas vou falar somente alguns casos, tipo de pessoas que não analisaram bem a igreja onde estavam entrando, e aconteceu já diversas vezes. Isso é muito comum acontecer, de você deixar o seu filho ir no banheiro de uma igreja que você está visitando, que você não conhece, e essa criança indo ali no banheiro, pessoas que às vezes estão visitando a igreja, são pessoas de má índole ali, ou muitos são pessoas que estão ali dizendo ser cristão dentro da igreja e terminam tendo esse tipo de atitude, abusando de crianças dentro de banheiro de igreja. Prestem muita atenção, tem pessoas que são satanistas e estão infiltradas dentro de igrejas para fazer o mal mesmo, não poupa mesmo, você entendeu? Então, gente, temos que ter essa sabedoria. Se o seu filho, sua filha são menores de idade, são pequenos, você precisa se levantar do banco da igreja e acompanhar essa criança no banheiro, é necessário. Tá bom, pessoal? Não brinca com isso é muito sério, tá tendo muito isso mesmo. Outros casos que a gente percebe que tem tido muita reclamação dentro de igreja também, é no quesito fofoca, né? Muitos casamentos sendo destruídos por fofoquinha de pessoas que às vezes estão tendo a liderança da igreja, né? Que as irmãzinhas que estão na igreja, mas não se posicionam como uma mulher cristã de verdade, e aí elas começam a não vigiar, dar lugar para o inimigo, e aí essas pessoas começam a, de certa forma, roubar mesmo, assim, sabe? O esposo de outras irmãs dentro da igreja, sem pudor, e acha que tá tudo bem. E outros pastores ainda chegam a calar e deixar que isso siga, sabe? Muito triste como isso acontece. Tem muitos casamentos sendo destruídos dentro de igreja por posicionamento errado da parte do cônjuge, por ficar escondendo coisas da sua esposa ou vice-versa, a esposa escondendo do esposo, e termina sendo destruída ali entre irmãos mesmo. Então temos que ter essa vigilância, ainda que a igreja passe por todos esses quesitos que eu falei, mas é necessário que haja um posicionamento de sabedoria entre o casal, para sempre que um irmãozinho olhou de um jeito diferente, ou irmão, para sua esposa, para você, não guarde isso para você. Chega em casa, conversa, ora ao Senhor e conta o que está acontecendo, para que ali vocês dois decidam o melhor a fazer em relação a isso. Mas provavelmente, se vocês se posicionarem desse jeito e orarem junto, o inimigo ali já corta muito rapidamente a brecha do inimigo, porque a pessoa que está dando essa investida no casal percebe que o casal está unido e termina que desvia o foco de fazer continuar com esse ato errado dentro da igreja. Então, entre os jovens, então, nem vou comentar, né? Porque aí entre os jovens é só o Senhor na causa, né? Tem que haver muita sabedoria por parte dos líderes de jovens e tudo, mas o papel principal que eu queria deixar aqui na escolha da igreja pessoal esses 4 pilares que eu deixei aqui no início, né? E se você gostou do vídeo, achou interessante, queria que eu abordasse mais alguma coisa, deixa nos comentários, tá bom? Se você tem algum ponto que eu não coloquei aqui que poderia ser bom também para a escolha de uma igreja melhor, deixa nos comentários. Acho interessante também observar isso e isso da parte dos líderes e tal. Deixa aqui o seu comentário, tá bom? E isso foi o que eu senti do Senhor para trazer para vocês. Agradeço a todos que assistiram, deixe seu like, se inscreva no canal,
que brevemente eu vou fazer outro vídeo, vou orar ao Senhor aí, né? E trazer outro tema que vá acrescentar mais sabedoria e conhecimento na nossa vida espiritual, beleza, irmãos? Então, esse é o vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.